Ana Paula, agora uma notícia que chega de Brasília, onde pousou de madrugada o avião que trazia vítimas do furacão Irma. Grupo de brasileiros que estava na ilha de São Martinho, no Caribe, e enfrentou o pior momento do furacão, quando o Irma estava a 5 pontos, né, o mais alto. Ventos que ultrapassaram os 300 quilômetros por hora. Imagina, são relatos de pânico. Então vamos para Brasília ter as informações sobre essa volta de brasileiros com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. Agora, esses voltaram, mas ainda tem gente, ainda tem brasileiros isolados por lá. Sim, Ana Paula, bom dia a você, bom dia Chico, bom dia a todos. Eles estão nas ilhas Tortola e Turcas e Caicos. E o Itamaraty planeja agora a retirada desses brasileiros. Bem, as histórias que vamos mostrar agora são de brasileiros que não vão esquecer nunca mais o que passaram. Muito medo, tristeza com tanta destruição e o futuro incerto. Agora, além dos 8 brasileiros, também foram resgatados holandeses, um americano e 2 venezuelanos. Era 1h30 da madrugada quando o avião da FAB pousou na base aérea de Brasília. A aeronave resgatou 14 pessoas, entre elas 8 brasileiros que estavam em São Martinho, ilha do Caribe devastada pelo Irma. O avião da Força Aérea deixou o Brasil na segunda-feira, fez escala em Nova York, chegou ontem à tarde a São Martinho, ilha dividida entre a Holanda e a França. No início da noite, a aeronave partiu da ilha com os 8 brasileiros e os 6 estrangeiros. O avião fez escala em Trinidad e Tobago para abastecer e perto das 9 da noite decolou rumo à capital federal. Ainda existem brasileiros presos nas ilhas Tortola e Turcas e Caicos. O Itamaraty está em contato com o governo do Reino Unido para planejar a retirada dos brasileiros que estão nesses territórios. O Ministério das Relações Exteriores não sabe informar quantos brasileiros ainda estão nas ilhas do Caribe atingidas pelo Irma, mas disse que nas ilhas Turcas e Caicos a situação do aeroporto já foi normalizada. Já em Tortola, o resgate, por enquanto, só pode ser feito pelo mar. Quem sobreviveu e pisou hoje em solo brasileiro diz que ainda não dá para esquecer a fúria da tempestade. As janelas estavam explodindo para fora, outras para dentro, e vinha muita areia, porque o nosso hotel é na areia. Então, junto com o vento de 320 a 350 km por hora, não tem como descrever. Por mais que eu fale para você que é forte, que é muito forte, não tem como descrever, porque não é só o vento, é tudo que te envolve na hora ali, entendeu? A Valéria mora no lado holandês da ilha e estava sozinha com a filha quando o Irma passou, destruindo tudo pela frente. O pânico trouxe muito problema, as pessoas começaram a ficar meio malucas por água, por eletricidade. A Patrícia mora na ilha há 4 anos, mas não estava lá na hora da tempestade. Ela veio ao Brasil visitar a família. O marido dela, que é americano, é um dos sobreviventes resgatados pela FAB. O reencontro foi carregado de emoção. Para descobrir se ele estava vivo ou morto durou 48 horas. Eu perdi tudo que eu construí durante uma vida. No grupo resgatado pela FAB também havia 3 holandesas, mulher e filhas de um brasileiro. Nunca na história de São Martin tinha uma furacão tão mal. Casas, gente perderam tudo. Não tem palavra para explicar como ficou a ilha. 2 venezuelanos também vieram no avião da FAB, amparados pelo Acordo de Assistência Consular do Mercosul. Para o garotinho de 7 anos, vai ser difícil esquecer cada detalhe da destruição. Algumas casas foram destruídas, dos meus vizinhos, de uns amigos, os barcos virados, cruzeiros, alguns barcos estavam nas rodovias. Foram momentos muito críticos. Foram momentos muito críticos que vivemos em São Martinho. É algo que não se esperava. Eu jamais havia vivido isso. Foi uma catástrofe muito forte. Foi uma catástrofe muito forte. Ricardo diz que apesar da ilha já ter sofrido com outros furacões, a região não estava preparada para esse. Não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas quer voltar. Tem muitas casas que não, assim, inteiras, mas tem casas que desapareceram, não existem mais no mapa, acabou. Você não consegue achar nada. Sobreviventes saíram da base aérea em vans do Ministério das Relações Exteriores, 4 seguiram para o aeroporto e 10 passaram a noite em um hotel de trânsito do Exército. Ana Paula. Que sufoco, né, Juliana? Olha, o Irma matou, ao todo, 61 pessoas, 43 só nessa passagem pelo Caribe. A gente separou aqui algumas imagens de antes e depois do furacão em 3 ilhas da região. Isso vai dar uma ideia do tamanho da destruição provocada por lá pelo furacão Irma. Primeiro, a gente vai mostrar a praia de Anse Marcel, que é muito procurada por quem se hospeda no lado francês da ilha de São Martinho. Olha aqui, na comparação, como é que as casas foram abaixo, a vegetação
praticamente desapareceu. No lado holandês dessa mesma ilha de São Martinho, cenário parecido, olha, quase não sobrou nada das casas. Agora em Road Town, que é a capital das Ilhas Virgens Britânicas, os barcos, a gente vê, desapareceram na marina. As casas também, na comparação, viraram escombros. Nessa outra cidade aqui, também na ilha de Tortola, que é a maior das Ilhas Virgens Britânicas, o verde também sumiu depois da passagem do furacão. Providenciales, que é um paraíso turístico nas ilhas Turcas e Caicos, também foi completamente devastado. E a gente vendo essas imagens, dá para entender melhor, né, o sufoco de todos, incluindo dos brasileiros que estavam no Caribe quando o furacão Irma passou. Pelo que a gente viu aí, né, a situação de muitas dessas ilhas é crítica ainda e vai continuar assim. Governos europeus que têm territórios no Caribe montaram grandes operações de socorro às vítimas, mas acabaram sendo criticados porque demoraram para agir. Durante toda a terça-feira, aviões e helicópteros pousaram nas ilhas do Caribe, carregados de comida, água e remédios para os moradores atingidos pelo Irma. Autoridades europeias também desembarcaram na região, sob críticas de que demoraram demais para agir. O presidente da França, Emmanuel Macron, visitou ontem a parte francesa da ilha de São Martinho. Caminhou pelos escombros, conversou com moradores e prometeu que até o fim de semana os serviços de luz e telefonia vão voltar a funcionar. O presidente levou 10 toneladas de remédios e disse que agora é preciso reabrir clínicas, escolas e restaurar as comunicações. O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, também desembarcou no Caribe. Disse que a visita dele era um sinal de comprometimento total do governo com os moradores das Ilhas Virgens Britânicas. O ex-prefeito de Londres acrescentou que essa é a maior mobilização militar do Reino Unido desde a intervenção na Líbia, em 2011. A Força Aérea Real Britânica também levou ajuda às Ilhas Turcas e Caicos. Desde sexta-feira, 20 voos resgataram 700 passageiros e entregaram mais de 70 toneladas de carga para as comunidades afetadas pelo furacão. Em Cuba, o prejuízo foi grande para o turismo e a economia. Hotéis foram danificados. Boa parte do comércio ainda está sem luz. E plantações de cana-de-açúcar foram arrasadas pela passagem do furacão. A Marinha Americana está levando socorro para as áreas mais atingidas pelo Irma, tanto no sul da Flórida como nas Ilhas Virgens, no Caribe. Segundo o Departamento de Segurança Interna, essa é uma das maiores operações de resposta a um desastre natural da história. Aqui nos Estados Unidos, Irma perdeu força e virou ciclone pós-tropical. Muita gente que estava em abrigos já voltou para casa. O problema maior é a falta de energia, que ainda atinge quase metade da população na Flórida. Em algumas áreas, os moradores devem ficar dias e até semanas sem luz. Vai ser hoje, no início da tarde, o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro. É agora no processo do terreno do Instituto Lula, que investiga se Lula recebeu vantagem indevida da Odebrecht. Então vamos direto para Curitiba ter as informações ao vivo com a Dulcineia Novaes. Dulcineia, estou vendo que já tem segurança reforçada por aí. Como é que está a situação na vizinhança do prédio da Justiça Federal? Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Olha, a previsão era de que o bloqueio fosse feito já a partir das 6h30 da manhã, mas a polícia decidiu esperar porque a situação ainda é tranquila, não tem movimento intenso. Mas quando as ruas aqui no entorno da Justiça Federal forem fechadas, apenas os moradores cadastrados e também pessoas que trabalham na região é que poderão acessar esta área. Ao contrário de maio, no primeiro depoimento, hoje tem expediente normal na Justiça Federal. Então, quem tem audiência marcada tem permissão para entrar nessa área quando ela já estiver bloqueada. Além de Lula, o juiz Sérgio Moro vai ouvir também Branislav Contic, que é ex-assessor de Antônio Palocci. Em maio, foram mobilizados 3.000 agentes no esquema de segurança. Desta vez, bem menor, são 1.500 agentes que vão agir, além aqui do entorno da Justiça Federal, também em pontos da cidade onde estão previstos atos de apoio e contrários ao ex-presidente. Nós preparamos uma reportagem para explicar qual é esse processo, como é esse processo em que Lula vai prestar depoimento hoje. O Ministério Público Federal alega que o terreno em São Paulo, onde seria construída a sede do Instituto Lula e também um apartamento vizinho ao de Lula, em São Bernardo do Campo,
são vantagens indevidas. Para a acusação, seria um acerto de propinas entre a Odebrecht e o PT, em troca de contratos com a Petrobras. O ex-presidente do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, também é réu nessa ação. Em interrogatório na semana passada, Marcelo, que é delator da Lava Jato, disse que os recursos para a compra do terreno saíram de um saldo de propinas da Odebrecht com o PT e que Lula sabia dessa negociação. É óbvio que, para mim, que Lula era o amigo e pela comunicação que eu tinha com meu pai, ficou evidente também que Lula sabia da conta como um todo. Teve uma vez que eu falei um assunto com meu pai e que esse assunto depois chegou em mim através do Palocci, que disse que tinha falado com Lula. Então, é óbvio que aquilo que eu falei com meu pai, ele falou com Lula. Apesar de o terreno ter sido comprado por 12 milhões e 400 mil reais, a sede do Instituto Lula não foi construída lá. Eu não participei, por exemplo, da visita que o Lula e a Marisa foram no terreno, mas por alguma razão eles desistiram do terreno. E aí foi que, a essa altura, já não acompanhava mais de perto. Para mim, desistiu, o problema deles. Segundo Marcelo Odebrecht, com a desistência, o valor voltou a ser creditado na conta corrente da empresa com o PT. Esses valores eram controlados em planilha chamada Italiano, referência a Antônio Palocci, ex-ministro nos governos Lula e Dilma. Palocci foi interrogado e admitiu que intermediava pagamentos de propina. O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, diz respeito a mim, sim. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e Itália que não diz respeito a mim. Eu sei que não diz respeito a mim. Pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele. Palocci também disse que chegou a falar com Lula, que estava preocupado com a forma como a compra do terreno estava sendo conduzida. Para ele, já havia muitos ilícitos com a Odebrecht. Eu até comentei com ele nesse dia, nosso ilícito com a Odebrecht já está monstruoso. Você entende que era isso, a criação do Instituto era para receber as doações prometidas, né? Eu falei para o presidente Lula, eu achei que era isso que você ia fazer. Agora, já começou comprando um terreno de uma forma completamente torta, o senhor não tem como pôr para dentro esse terreno. Acho que isso aí vai virar uma confusão, um dia nós vamos acabar num lugar como esse que nós estamos aqui. Em outra parte da acusação, o Ministério Público afirma que Lula recebeu um apartamento vizinho ao dele em São Bernardo do Campo, avaliado em R$504 mil. No papel, o dono é Glaucus da Costa Marques, também réu no processo. Ele é primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula. Mas as investigações apontam que a compra foi bancada pelo grupo Odebrecht. As testemunhas, as provas existentes não confirmam a denúncia do Ministério Público. Ao contrário, mostram a inocência do ex-presidente Lula, mostram que ele jamais recebeu qualquer valor proveniente da Petrobras e mostram que o Instituto Lula não recebeu, jamais recebeu aquele imóvel e tampouco o ex-presidente Lula recebeu a propriedade de um apartamento em São Bernardo do Campo. Essa é a realidade do processo, essa é a realidade mostrada pelo depoimento de 98 testemunhas e que, eu repito, não pode ser alterada por declarações de pessoas que buscam fazer acordos de delação ou que já fizeram acordo de delação, que têm interesse não só no desfecho da ação, mas também na sua liberdade e no desbloqueio do seu patrimônio. O Instituto Lula declarou que nunca solicitou, recebeu ou teve a posse do terreno e que todas as doações ao Instituto foram legais e registradas. E o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um novo inquérito contra o presidente Temer. Dessa vez, é para apurar se houve corrupção e lavagem de dinheiro na edição de um decreto do setor de portos, Porto de Santos, né? Juliana Morrone, bom dia. Chico, uma imagem para reforçar aí essa questão do inquérito é aquela do ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, correndo com a mala de dinheiro. Bom, o ministro Luiz Roberto Cardoso autorizou a investigação para saber se houve liberação de propina por trás da edição do decreto do setor de portos. O presidente Michel Temer e o ex-assessor da presidência, Rodrigo Rocha Loures, serão investigados por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. O foco dessa investigação é um decreto assinado por Temer em maio desse ano para prorrogar contratos de concessão e arrendamentos em portos e que teria beneficiado a empresa Rodrimar, que atua em Santos, no litoral paulista.
Rocha Loures, na época, estava sendo gravado com autorização da Justiça. E segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizou a investigação, em diversas conversas, Loures teria apontado os nomes de Ricardo Conrado Mesquita e Antônio Celso Greco, os dois executivos da Rodrimar, como intermediários de propinas que seriam pagas ao próprio Loures e a Temer. E diz que, segundo o Ministério Público, o decreto editado teria contemplado, ao menos em parte, as demandas da Rodrimar. Entre os telefonemas gravados, tem um em que Loures conversa com o próprio Temer sobre o andamento do decreto. Tá bom, presidente? Tudo bem, você bem? Tudo bem. Não, só para lhe fazer uma consulta. Agora, coisa de umas horas atrás, chegou uma informação através lá do senador Wellington que já teria sido assinado o decreto dos portos, não sei se é verdade ou não. Não. Pediu para verificar, Não foi. Loures conversa com Gustavo Rocha, subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, que disse: realmente é uma exposição muito grande para o presidente se a gente colocar isso. Já conseguiram coisas demais nesse decreto. O ministro Barroso disse que é certo que a simples abertura de investigação representa o ônus pessoal e político para o presidente Michel Temer ser investigado, mas que esse é o preço imposto pelo princípio republicano, um dos fundamentos da Constituição brasileira ao estabelecer a igualdade de todos perante a lei e exigir transparência na atuação dos agentes públicos. Agora, os investigadores vão atrás de provas e vão ouvir depoimentos de testemunhas e dos investigados. O desenrolar desse inquérito vai ser conduzido pela nova procuradora Raquel Dodge, que assume na semana que vem. E no fim das investigações, a Procuradoria-Geral da República vai decidir se oferece denúncia contra o presidente Temer ou se pede o arquivamento. Se for apresentada a denúncia, a Câmara tem que autorizar para que seja aberta a ação penal. São necessários pelo menos os votos de 308 deputados. À noite, advogados do presidente Temer enviaram um documento ao Supremo para dizer que o decreto foi amplamente discutido com o setor portuário e negaram que tenha beneficiado a Rodrimar. Os advogados dizem que o nome de Temer foi mais uma vez envolvido em alegações falaciosas e descabidas e que as informações do inquérito estão contaminadas por inverdades e distorções maliciosas da realidade. Esse novo inquérito contra Temer veio um dia depois de a Polícia Federal concluir a investigação sobre o chamado quadrilhão do PMDB. Segundo a polícia, Temer recebeu em vantagens um total de 31,5 milhões de reais. Temer divulgou uma nota sem citar a polícia. Disse que facínoras roubam do país a verdade. Bandidos constroem versões por ouvir dizer, a lhes assegurar a impunidade ou alcançar um perdão, mesmo que parcial, por seus inúmeros crimes. Reputações são destroçadas em conversas embebidas em ações clandestinas. Ontem, Temer seguiu a agenda normal e daqui a pouco vai receber os líderes dos partidos aliados na Câmara, justamente onde chegam as denúncias contra ele. Com o novo inquérito autorizado pelo ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, Temer passa a ser alvo de 2 investigações. A outra é sobre suspeita de organização criminosa e obstrução de justiça com base nas delações da JF. Um terceiro caso, no qual ele foi denunciado por corrupção passiva, foi suspenso depois que a Câmara rejeitou o prosseguimento da acusação. Ana, Chico. São Bernardo do Campo são vantagens indevidas. Para a acusação, seria um acerto de propinas entre a Odebrecht e o PT, em troca de contratos com a Petrobras. O ex-presidente do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, também é réu nessa ação. Em interrogatório na semana passada, Marcelo, que é delator da Lava Jato, disse que os recursos para a compra do terreno saíram de um saldo de propinas da Odebrecht com o PT e que Lula sabia dessa negociação. É óbvio que, para mim, que Lula era o amigo e pela comunicação que eu tinha com meu pai, ficou evidente também que Lula sabia da conta como um todo. Teve uma vez que eu falei um assunto com meu pai e que esse assunto depois chegou em mim através do Palocci, que disse que tinha falado com Lula. Então, é óbvio que aquilo que eu falei com meu pai, ele falou com Lula. Apesar de o terreno ter sido comprado por 12 milhões e 400 mil reais, a sede do Instituto Lula não foi construída lá. Eu não participei da visita que o Lula e a Marisa foram no terreno, mas por alguma razão eles desistiram do terreno
E aí foi que, a essa altura, já não acompanhava mais de perto, para mim desistiu, o problema deles. Segundo Marcelo Odebrecht, com a desistência, o valor voltou a ser creditado na conta corrente da empresa com o PT. Esses valores eram controlados em planilha chamada Italiano, referência a Antônio Palocci, ex-ministro nos governos Lula e Dilma. Palocci foi interrogado e admitiu que intermediava pagamentos de propina. O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, diz respeito a mim, sim. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e Itália que não diz respeito a mim. Eu sei que não diz respeito a mim. Pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele. Palocci também disse que chegou a falar com Lula, que estava preocupado com a forma como a compra do terreno estava sendo conduzida. Para ele, já havia muitos ilícitos com a Odebrecht. Eu até comentei com ele nesse dia, nosso ilícito com a Odebrecht já está monstruoso. Você entende que era isso, a criação do Instituto era para receber as doações prometidas, né? Eu falei para o presidente Lula, eu achei que era isso que você ia fazer. Agora, já começou comprando um terreno de uma forma completamente torta, o senhor não tem como pôr para dentro esse terreno. Desapareceu. No lado holandês dessa mesma ilha de São Martinho, cenário parecido, olha, quase não sobrou nada das casas. Agora em Road Town, que é a capital das Ilhas Virgens Britânicas, os barcos, a gente vê, desapareceram na marina. As casas também, na comparação, viraram escombros. Nessa outra cidade aqui, também na ilha de Tortola, que é a maior das Ilhas Virgens Britânicas, o verde também sumiu depois da passagem do furacão. Providenciales, que é um paraíso turístico nas ilhas Turcas e Caicos, também foi completamente devastado. E a gente vendo essas imagens, dá para entender melhor, né, o sufoco de todos, incluindo dos brasileiros que estavam no Caribe quando o furacão Irma passou. Pelo que a gente viu aí, né, a situação de muitas dessas ilhas é crítica ainda e vai continuar assim. Governos europeus que têm territórios no Caribe montaram grandes operações de socorro às vítimas, mas acabaram sendo criticados porque demoraram para agir. Durante toda a terça-feira, aviões e helicópteros pousaram nas ilhas do Caribe, carregados de comida, água e remédios para os moradores atingidos pelo Irma. Autoridades europeias também desembarcaram na região, sob críticas de que demoraram demais para agir. O presidente da França, Emmanuel Macron, visitou ontem a parte francesa da ilha de São Martinho. Caminhou pelos escombros, conversou com moradores e prometeu que até o fim de semana os serviços de luz e telefonia vão voltar a funcionar. O presidente levou 10 toneladas de remédios e disse que agora é preciso reabrir clínicas, escolas e restaurar as comunicações. O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, também desembarcou no Caribe. Disse que a visita dele era um sinal de comprometimento total do governo com os moradores das Ilhas Virgens Britânicas. O ex-prefeito de Londres acrescentou que essa é a maior mobilização militar do Reino Unido desde a intervenção na Líbia, em 2011. A Força Aérea Real Britânica também levou ajuda às Ilhas Turcas e Caicos. Desde sexta-feira, 20 voos resgataram 700 passageiros e entregaram mais de 70 toneladas de carga para as comunidades afetadas pelo furacão. Em Cuba, o prejuízo foi grande para o turismo e a economia. Hotéis foram danificados. Ana Paula, agora uma notícia que chega de Brasília, onde pousou de madrugada o avião que trazia vítimas do furacão Irma. Grupo de brasileiros que estava na ilha de São Martinho, no Caribe, e enfrentou o pior momento do furacão, quando o Irma estava 5 pontos, né, o mais alto. Ventos que ultrapassaram os 300 quilômetros por hora. Imagina, são relatos de pânico. Então vamos para Brasília ter as informações sobre essa volta de brasileiros com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. Agora, esses voltaram, mas ainda tem gente, ainda tem brasileiros isolados por lá. Sim, Ana Paula, bom dia a você, bom dia Chico, bom dia a todos. Eles estão nas ilhas Tortola e Turcas e Caicos e o Itamaraty planeja agora a retirada desses brasileiros. Bem, as histórias que vamos mostrar agora são de brasileiros que não vão esquecer nunca mais o que passaram. Muito medo, tristeza com tanta destruição e o futuro incerto. Agora, além dos 8 brasileiros, também foram resgatados holandeses, um americano e 2 venezuelanos. Era 1h30 da madrugada quando o avião da FAB pousou na base aérea de Brasília.
A aeronave resgatou 14 pessoas, entre elas 8 brasileiros que estavam em São Martinho, ilha do Caribe devastada pelo Irma. O avião da Força Aérea deixou o Brasil na segunda-feira, fez escala em Nova York e chegou ontem à tarde a São Martinho, ilha dividida entre a Holanda e a França. No início da noite, a aeronave partiu da ilha com os 8 brasileiros e os 6 estrangeiros. O avião fez escala em Trinidad e Tobago para abastecer e perto das 9 da noite decolou rumo à capital federal. Ainda existem brasileiros presos nas ilhas Tortola e Turcas e Caicos. O Itamaraty está em contato com o governo do Reino Unido para planejar a retirada dos brasileiros que estão nesses territórios. O Ministério das Relações Exteriores não sabe informar quantos brasileiros ainda estão nas ilhas do Caribe atingidas pelo Irma, mas disse que nas ilhas Turcas e Caicos a situação do aeroporto já foi normalizada. Já em Tortola, o resgate, por enquanto, só pode ser feito pelo mar. Quem sobreviveu e pisou hoje em solo brasileiro diz que ainda não dá para esquecer a fúria da tempestade. As janelas estavam explodindo para fora, outras para dentro, e vinha muita areia, porque o nosso hotel é na areia. Então, junto com o vento de 320, 350 km por hora, não tem como descrever. Por mais que eu fale para você que é forte, que é muito forte, não tem como descrever, porque não é só o vento, é tudo que te envolve na hora ali, entendeu? A Valéria mora no lado. Boa parte do comércio ainda está sem luz. E plantações de cana-de-açúcar foram arrasadas pela passagem do furacão. A Marinha Americana está levando socorro para as áreas mais atingidas pelo Irma, tanto no sul da Flórida como nas Ilhas Virgens, no Caribe. Segundo o Departamento de Segurança Interna, essa é uma das maiores operações de resposta a um desastre natural da história. Aqui nos Estados Unidos, Irma perdeu força e virou ciclone pós-tropical. Muita gente que estava em abrigos já voltou para casa. O problema maior é a falta de energia, que ainda atinge quase metade da população na Flórida. Em algumas áreas, os moradores devem ficar dias e até semanas sem luz. Vai ser hoje, no início da tarde, o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro. É agora no processo do terreno do Instituto Lula que investiga se Lula recebeu vantagem indevida da Odebrecht. Então vamos direto para Curitiba ter as informações ao vivo com a Dulcineia Novaes. Dulcineia, estou vendo que já tem segurança reforçada por aí. Como é que está a situação na vizinhança do prédio da Justiça Federal? Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Olha, a previsão era de que o bloqueio fosse feito já a partir das 6h30 da manhã, mas a polícia decidiu esperar porque a situação ainda é tranquila, não tem movimento intenso. Mas quando as ruas aqui no entorno da Justiça Federal forem fechadas, apenas os moradores cadastrados e também pessoas que trabalham na região é que poderão acessar esta área. Ao contrário de maio, no primeiro depoimento, hoje tem expediente normal na Justiça Federal. Então, quem tem audiência marcada tem permissão para entrar nessa área quando ela já estiver bloqueada. Além de Lula, o juiz Sérgio Moro vai ouvir também Branislav Contic, que é ex-assessor de Antônio Palocci. Em maio, foram mobilizados 3.000 agentes no esquema de segurança. Desta vez, bem menor, são 1.500 agentes que vão agir, além aqui do entorno da Justiça Federal, também em pontos da cidade onde estão previstos atos de apoio e contrários ao ex-presidente. Nós preparamos uma reportagem para explicar qual é esse processo, como é esse processo em que Lula vai prestar depoimento hoje. O Ministério Público Federal alega que o terreno em São Paulo, onde seria construída a sede do Instituto Lula e também um apartamento vizinho ao de Lula, lado holandês da ilha, estava sozinha com a filha quando Irma passou, destruindo tudo pela frente. O pânico trouxe muito problema, as pessoas começaram a ficar meio malucas por água, por eletricidade. A Patrícia mora na ilha há 4 anos, mas não estava lá na hora da tempestade. Ela veio ao Brasil visitar a família. O marido dela, que é americano, é um dos sobreviventes resgatados pela FAB. O reencontro foi carregado de emoção. Para descobrir se ele estava vivo ou morto, durou 48 horas. Eu perdi tudo. Tudo que eu construí durante uma vida. No grupo resgatado pela FAB também havia 3 holandesas, mulher e filhas de um brasileiro. Nunca na história de Sint Maarten tinha uma furacão tão mal. Casas, gente perderam tudo. Não tem palavra para explicar como ficou a ilha. 2 venezuelanos também vieram no avião da FAB, amparados pelo Acordo de Assistência Consular do Mercosul. Para o garotinho de 7 anos, vai ser difícil esquecer cada detalhe da destruição. Algumas casas destruíram.
Algumas casas foram destruídas, dos meus vizinhos, de uns amigos, os barcos virados, cruzeiros, alguns barcos estavam nas rodovias. Foram momentos muito críticos. Foram momentos muito críticos que vivemos em São Martinho. É algo que não se esperava. Eu jamais havia vivido isso. Foi uma catástrofe muito forte. Foi uma catástrofe muito forte. Ricardo diz que apesar da ilha já ter sofrido com outros furacões, a região não estava preparada para esse. Não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas quer voltar. Tem muitas casas que não, assim, inteiras, mas tem casas que desapareceram, não existem mais no mapa, acabou. Você não consegue achar nada. Sobreviventes saíram da base aérea em vans do Ministério das Relações Exteriores, 4 seguiram para o aeroporto e 10 passaram a noite em um hotel de trânsito do Exército. Ana Paula. Que sufoco, né, Juliana? Olha, o Irma matou, ao todo, 61 pessoas, 43 só nessa passagem pelo Caribe. A gente separou aqui algumas imagens de antes e depois do furacão em 3 ilhas da região. Isso vai dar uma ideia do tamanho da destruição provocada por lá pelo furacão Irma. Primeiro, a gente vai mostrar a praia de Anse Marcel, que é muito procurada por quem se hospeda no lado francês da ilha de São Martinho. Olha aqui, na comparação, como é que as casas foram abaixo, a vegetação praticamente